Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso conteúdo de artes, página 257, diferentes instituições que preservam a arte. Então vamos lá, abram os seus livros, página 257, vamos lá. Talvez a tia consiga fazer um vídeo só, mas pode ser que a tia tenha que dividir esse conteúdo em dois também, ok? Então vamos lá. Você já teve a oportunidade de visitar um museu de arte ou uma galeria de arte? São espaços destinados a preservar obras de arte para que a sociedade, em diversas épocas, seja no presente ou no futuro, possa ter um contato com a história da vida humana. Sempre que posso, eu vou com minha família no Museu de Belas Artes. Quero que os meus filhos conheçam as obras e os artistas que fazem parte da história do nosso país. A palavra museu tem sua origem no latim, museum, que derivou do grego mouseon. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, que é grego, né? Seu significado pode dizer próprio das musas e faz referência ao tempo onde moravam as divindades, da mitologia grega, chamada de musas, as quais eram seres que inspiravam todas as formas artísticas. Atualmente chamamos de museus os locais que guardam diferentes obras de arte e artefatos que contam sobre a história da humanidade. As obras de arte costumam contar histórias sobre cada tipo de sociedade, sobre como cada tipo de sociedade vive e o que acontece naquele momento da história, entre outras coisas. A importância desses acontecimentos é registrada nas pinturas, nas esculturas, nos diversos meios que a arte possui para se expressar. Com o passar do tempo, essas obras precisam ter um lugar adequado para serem guardadas e preservadas. Ao mesmo tempo, a sociedade e as pessoas que viveram em outras épocas também têm a necessidade de conhecer como era o passado, como se conquistaram direitos, como as pessoas vivem. Dessa maneira, o mesmo lugar que guarda e preserva deve também mostrar, informar, passar conhecimento. Os museus são esses estabelecimentos chamados muitas vezes de instituições que se dedicam a guardar e expor os objetos, as partes valiosas da história da humanidade. Cada museu pode guardar um determinado tipo de assunto e não precisa ser antigo ou estar relacionado à arte, sabia? Por este motivo, existe uma organização sobre os tipos de museus. No Brasil foi criado no ano de 2009 o IBRAM, sigla do Instituto Brasileiro de Museu. Vamos conhecer alguns tipos de museus a seguir. Museus da Arte e de História. Espaços destinados a preservar, cuidar e guardar e expor a história de seus objetos, incluindo as peças de artes encontradas ao longo do tempo e feitas nos mais variados lugares. Servem para nos mostrar de onde viemos, como viveram os outros povos, nossos antepassados e de que maneira tudo o que apreciamos hoje se transformou no que conhecemos. Mostra os tipos de arte e as mudanças que ocorreram em cada época, fazendo perceber que diferentes grupos humanos podem se expressar de forma variada e muito criativa, e deve-se respeitar as manifestações culturais desses outros grupos. 259. Museu de Antropologia e Ciências Naturais. São museus que estudam tudo o que está relacionado à espécie humana e seu desenvolvimento, desde o surgimento da vida até os dias atuais. Também apresenta a história e artefatos de diversas culturas, inclusive de civilizações e outros seres vivos que já não existem em nossa época. É interessante perceber como seres tão diferentes podem ter vivido no nosso planeta,
como os dinossauros. Nestes museus, podemos aprender muito sobre ciências e as pesquisas que diversos cientistas realizam. Muito interessante, não é? Museu de Tecnologia. Espaços destinados a demonstrar os estudos sobre todos os recursos da vida, assim como os equipamentos e dispositivos modernos, criações, descobertas, máquinas, entre outras coisas. Museus interdisciplinares. Museus variados que reúnem diversos assuntos de acordo com os tipos de interesses diferentes. São exemplos dos museus, assim como o Museu de Cera, que apresenta esculturas em cera de diversas celebridades. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, esses museus de cera, que eles fazem a imagem, o autorretrato do artista. Apesar daqui no Brasil ter em alguns lugares também, mas é muito comum lá fora. Os museus podem ser espaços onde vamos visitar pessoalmente, ou seja, fisicamente, mas também podem ser virtuais. Podemos visitar através do nosso celular ou do computador de casa ou escola, palácios e templos em terras distantes, como o Egito, como a terra dos antigos faraós, assim como os maiores museus e coleções de arte do mundo. Uma das plataformas que nos permite visitar diversos museus e espaços que abrigam a arte é o Google Arts Culture. 260. Conheça a plataforma Google Arts, disponível, aí tem aqui o site, né? Você pode acessar a página Google Arts de um aparelho celular com conexão de internet. Basta posicionar o aparelho com a câmera sobre o código aqui ao lado, que é chamado de QR Code, e ele levará até o link para conhecer muitas obras de arte espalhadas pelo mundo. Assim você irá descobrir alguns artistas que são uma referência mundial. Experimente. É maravilhoso. Peça ao papai e para a mamãe para fazer, tá? Esse teste. Colocar o celular aqui com o QR Code, que vai levar vocês até o link para entrar, para assistir algumas obras de arte, ok? Referência, vocabulário, ação ou efeito de referir, de contar, narrar por palavras. Os museus de arte são todos iguais? Vamos saber. Os museus de artes apresentam características bem variadas, portanto, não são iguais. Alguns podem falar de arte de tempo das cavernas, onde o homem fazia pinturas rupestres. Outros podem falar da arte moderna, na época em que a artista brasileira Tarsila do Amaral pintou o famoso quadro Abaporu. Existem museus que falam sobre movimentos da arte, épocas e tipos de artista de uma região. É bem variada a apresentação dos tipos de museus, ok? Não existem somente museus como espaços que acomodam obras de arte. Existem também lugares como galerias, centros culturais e institutos. Os institutos, em sua maioria, abrigam obras para apresentar os estudos e a história de determinadas produções artísticas. Em todos esses, sejam museus, galerias, centros culturais ou institutos, o importante é que a arte é valorizada como deve ser. Em galerias de arte, além das exposições, há também atividade de comercialização das obras. Assim, os artistas conseguem se sustentar com a venda de seus trabalhos. Agora vocês vão fazer os exercícios da página 261 e 262, ok? E a tia volta para fazer a correção, tá bom, meus amores? Beijo, bye bye.